movimentação intensa, o presidente da OAB foi hostilizado, foi ofendido, voadoras em cima de advogados ocorreram no Salão Verde, tentativas de retirada do pedido das mãos do pessoal que estava conduzindo até essa agressão ocorreram, o que mostra realmente que a gente, nesse momento, existe uma tomada de posição, de saber quem são realmente aqueles que estão do lado da defesa de um Estado democrático de direito, digno desse nome, de um respeito a um devido processo legal, com plenas garantias. E eu encerro dizendo, eu fiz minha pesquisa, terminei recentemente o doutorado sobre a ação penal 470. Eu fiz toda uma análise do chamado processo do muito bem demonstrado do que fizeram com o Brasil. Quem quiser, a peça está na internet, disponível. Ali a menção a esquema de corrupção na Eletrobras, ali a menção a esquema de corrupção no Ministério dos Esportes, mas não foi possível avançar para além do que se avançou naquele julgamento. E eu encerro, num outro evento, há um ano atrás, eu falava de que tomar conhecimento, não é, do que foi o tal do escândalo do mensalão, me levou a situações de absoluta perplexidade. Estava dando aula ontem falando da colaboração premiada do Pedro Barroso. Simples gerente executivo, cargo de terceiro escalão na Petrobras, que aceita devolver, antes mesmo de firmar o acordo de colaboração premiada, 90 milhões de dólares. Um cara que ocupa um cargo de terceiro escalão aceita devolver hoje o equivalente a quase 400 milhões de reais, sem maior pressão, certo? Tão logo foi descoberto o seu envolvimento. No caso do mensalão, apenas houve esclarecimento de desvios da ordem de cerca de 150 milhões de reais, para vocês terem uma ideia aí de proporcionalidade. E encerro dizendo que só as empresas do Marcos Valério, só no caso do mensalão, as empresas de Marcos Valério, que foram descobertas no esquema, emitiram 80 mil notas fiscais frias. Foram 80 mil notas fiscais frias. Então, simplesmente estavam avançando numa voracidade que o que a gente enfrenta hoje na economia é resultado, sim, de uma incompetência ingente dos mesmos, mas dessa voracidade criminosa com que avançaram para cima dos recursos públicos. Então, eu volto a dizer, há necessidade de uma tomada de posição e, muito tranquilamente, eu digo que o país não suporta mais que, nas palavras do ministro Celso de Mello, um projeto criminoso de poder que se instalou no país persista à frente dos destinos dessa nação. Obrigada. Para quem não me conhece, eu acho que antes eu não posso começar a falar sem antes fazer falar um pouquinho de mim, já que eu sou conhecido, né? Me chamo Leonardo Lisboa, fui convidado pelo pessoal para dar uma opinião como estudante. Eu sou estudante aqui da UFES, curso Ciências Sociais, tá? E eu vim dar aqui minha fala, contribuição e comentar que eu fico muito feliz como universitário, como professor, que hoje eu sou também, em ver que a universidade está assumindo o seu papel, que era seu papel desde o início lá na Grécia Antiga, que era justamente universalizar o conhecimento, o debate.
e parar de achar que a universidade pertence a apenas um grupo de pessoas organizadas, a uma minoria organizada. Então me deixa muito feliz todos que aqui estão presentes, tá? E o fato de ter incomodado, na minha opinião pessoal, me deixa muito feliz, porque eu vim no mundo para incomodar mesmo, não para agradar, tá? A minha fala aqui, eu queria aqui uma fala, vou ser breve, mais sucinto. 13 argumentos contra o impeachment destruídos, tá? Eu sou um cara das ciências sociais, mas sou um cara observador, né? Então, eu andei vasculhando nas redes sociais argumentos que o pessoal, intelectuais de esquerda, os movimentos sociais de esquerda, ficam repetindo ad infinito e decidi enumerá-los e destruí-los logo após, tá? Vamos lá. O primeiro argumento aqui é o impeachment é golpe. Eu acho que esse aqui é o que todo mundo ouve. Até minha mãe essa semana estava cantando uma música no banheiro: impeachment é golpe, impeachment é golpe. Né? Tipo um papagaio, né? Vamos lá. Eu acho o seguinte: golpe para mim é Hadouken, Kamehameha. Eu sou nerd, para mim golpe é outra coisa, tá? É uma experiência, né? E a fala da professora Denise, né? Adorei conhecê-la pessoalmente, porque nós só nos conhecíamos pelo mundo virtual, né? Então, tá? E outra coisa, uma professora citou aqui bem, o impeachment está na Constituição Federal. O problema é que muitos desses que vivem bostejando isso, não sequer encostaram na Constituição Federal. Está lá na Constituição Federal. Então, se você é contra a Constituição Federal, então pega uma passagem e sai do Brasil, porque é a lei do seu país. Tem que respeitar, goste você ou não. E outra coisa, basta jogar no Google, vocês vão ver o seguinte: o Partido dos Trabalhadores pediu impeachment de todos os presidentes eleitos pós-direta já, todos. Isso é claro. E aí, naquele tempo era golpe? Não sei, deixa a reflexão para vocês aí. Tá? E outra coisa que eu percebo também é o jogo de palavras que eles fazem muito bem, né? Antigamente o impeachment era golpe, aí o STF foi lá e aprovou o rito de impeachment. Agora impeachment sem crime é golpe. Daqui a pouco eu vou dizer que impeachment sem crime, se tiver roubado 10 milhões é golpe. Daqui a pouco o impeachment só vai valer se for feito à meia-noite, uma encruzilhada, galinha, né, galete e por aí vai. Então, tá? Vamos lá. Segundo ponto, não podemos tirar a Dilma, pois ela foi eleita democraticamente. Ainda bem que estamos na democracia, né? As pessoas são eleitas pela maioria, assim funciona. Mas o ponto que eu quero comentar é isso. Alguém aqui, eu jogo a pergunta para vocês. Alguém aqui já viu uma pessoa ser impeachmentada sem ter sido eleita pela maioria? Sim ou não? Não. Acabou, ponto. Né? Acho que esse argumento já foi, né? Para acontecer o impeachment, você tem que ser eleita. De preferência pela maioria, tá? Então, o segundo ponto já foi, tá? Se quiser, depois eu posto no meu Facebook, tá? Eu vou só falar de maneira rápida, tá? Terceiro argumento, ela foi eleita pela maioria. Bom, isso é consequência da democracia, né? É assim que funciona a democracia. Só que tem um jogo matemático aí que a esquerda faz, e eu, como estudante de ciências sociais, observo isso. E aí eu vou fazer uma crítica aqui ao pessoal, e, bom, tem que ser feita, né? Esse pessoal, eles não são muito bons em matemática, né? Essa é a verdade, né? Dizer que Dilma foi eleita pela maioria é uma meia verdade. Eu tenho aqui os dados, tá? A Dilma recebeu no segundo turno 54 milhões de votos. Aécio, né, candidato da oposição, assim, oposição, vou botar entre aspas, porque dizer que PSDB é oposição é uma covardia. Eu, como liberal, caminhando pro PSDB. Aécio recebeu 51 milhões de votos, né? Então a diferença aí são 3 milhões de votos. Né? Tem uns quebrados, mas como eu sou de humano, eu decidi deixar o número pesado. Eu sou de humano, nós temos periódicos, eu falei, não, eu vou inserir esse número, eu vou deixar o número exato. Aí se você for observar quantas pessoas não foram votar, quantas pessoas justificaram, quantas pessoas votaram em branco nulo, foram mais de 30 milhões de pessoas. Logo, se você vive repetindo essa falácia de que Dilma foi eleita pela maioria, você está mentindo. Eu não culpo vocês não, porque o ensino de matemática no Brasil, infelizmente, é precário. Eu, como professor, tenho acesso, eu estudo os rankings do PISA e vejo que o Brasil, quando é nosso de matemática, está sempre nas últimas posições. Então, não vou dizer que vocês são culpados por isso não, né? Tá? Então, eu acho que esse argumento já foi, né? Próximo ponto, ela não cometeu nenhum crime, né? A professora aqui foi mais clara que piada, né? Ela comentou o quê? O impeachment, não está dizendo que ela cometeu o crime, vai se avaliar se o crime foi cometido. Ninguém está dizendo que ela já cometeu crime. O impeachment é para isso, para averiguar e ver se ela... Tanto é que quem está acompanhando a TV Câmara, né, que está tendo audiência até isso bem grande, né, está percebendo isso, né, que são 10 sessões que ela tem para apresentar a defesa dela. Então ainda está, o processo ainda corre, né.
Vamos lá, e eu não vou aqui discutir se é crime ou não, porque eu acho que a discussão vai longe, mas o meu ponto de reflexão é, como estudante de ciências sociais, eu tenho observado o seguinte: qualquer pessoa que conheça um pouco dos bastidores da política em Brasília está percebendo o seguinte: o governo do PT está transformando o Congresso num balcão de negócios, né? O que você mais vê é notícia de tipo, venha para o meu, apoie a minha causa, eu dou um ministério, eu dou um ministro para você, eu dou uma pasta para você. Na minha opinião, eu como republicano, eu acredito o seguinte, que se uma presidente começa a negociar ministérios, que é uma coisa, na minha opinião, é o seguinte: eu acho que o ministério deveria ser entregue a pessoas mais capacitadas, né? Bom, Ministério da Educação, quem é o cara mais foda em educação no Brasil? Dê a pasta para esse cara. E o PT não está fazendo isso, o PT está negociando os ministérios. Então, para mim, isso é crime, né? Tá? Quinto ponto, plano da elite branca e fascista. Bom, eu sou branco, eu estudei um pouco de ciências biológicas e eu não quero entrar nesse ponto preto e branco, porque eu acho que a ciência biológica já acabou, que só existe uma raça, que é a raça humana, né? Quem fica perdendo tempo dizendo preto e branco, eu acho que é porque não conhece um pouquinho da ciência, tá? E eu adoro esses pejorativos que a esquerda adora criar, porque eu li Marx, né? Eu tenho que assumir aqui para vocês, né? Foi meio torturante, mas eu li, né? Tive que pagar, o que é uma contradição terrível. Eu paguei pelo livro dele, né? Mas o que eu digo é o seguinte, né? A esquerda adora fazer a luta de classes: preto contra branco, mulher contra homem, hétero contra gay, né? E por aí vai. Mas a partir do momento que alguém se manifesta contrário, eles já jogam em você o rótulo de fascista, né? E eu sei que tem alguns aqui que são da esquerda, eu já consigo visualizar, porque como eu sou do curso de Ciências Sociais, eu conheço algumas pessoas que estão aqui. E eu queria jogar a pergunta para vocês, não precisam responder nada, deixa eu responder depois. No finalzinho vai ter um momento de perguntas, vocês podem responder. Vocês sabem o significado da palavra fascismo? Eu trouxe aqui o dicionário, né? O pai dos burros, né? E no fascismo eu explico o seguinte, né? Traduzindo aqui, resumindo o que está no dicionário: o que é o fascismo? É quando a pessoa quer tudo dentro do Estado. E o Estado administra a saúde, a segurança, a educação, tudo. Quer que o Estado administre tudo. Você deve dizer que você não é fascista, você que é de esquerda e defende um Estado gigantesco. Acho que aí tem um problema de cognição, né? Tá? Vamos lá. Número 6, tá? Vamos contando aí, por favor, para não me perder, que eu sou de humanas, eu posso me perder no número. O PT criou o SAMU, Bolsa Família, FIES, o Céu e a Terra, né? E quer acabar com todo. E eles vivem dizendo que se o impeachment acontecer, da noite pro dia o Bolsa Família acaba, né? Eu adoro essas discussões, né? Antes de entrar nesse ponto, eu queria comentar o seguinte, né? O PSDB, a oposição pinto mole, desculpa a palavra, né, do Brasil, eles protocolaram nas últimas eleições um projeto para transformar o Bolsa Família em projeto de Estado. Para vocês que não conhecem, eu vou traduzir, né? Se esse projeto fosse aprovado, o que não foi porque o PT derrubou, né? O Bolsa Família passaria a ser um programa nacional de Estado, ou seja, nenhum partido poderia usar o Bolsa Família para se eleger nas suas campanhas. Só que, claro, que o PT, né, baixou o veto e cortou isso, tá? Vamos lá. O PT criou o SAMU? Não, pô, joga no Google. O SAMU é uma criação francesa, né? Se originou na França. O que o PT foi pegar e trazer e adaptar a realidade brasileira. Se você for, alguém que já precisou do SAMU, eu acho que infelizmente, como quase tudo que o Estado administra, não funciona bem, né? O PT criou o Bolsa Família. De fato, o nome Bolsa Família foi criação de Lula, né? Palmas para ele. Só que a ideia de distribuição de renda para famílias carentes é uma ideia antiga. Isso começou com ideais liberais. Foram os liberais que começaram com isso. E outra coisa, no governo de Fernando Henrique Cardoso já tinha programa de distribuição de renda. Quem não lembra do Bolsa Gás, né? Bolsa não sei o quê, Bolsa Escola, Bolsa Educação? O que o PT fez foi isso, eu reconheço o mérito deles, porque eu não sou hipócrita de não reconhecer o mérito de uma pessoa que eu não gosto. Eles juntaram tudo, unificaram, mas dizer que criou, não criou não, tá? FIES, eu sou formado na Universidade de Tiradentes, sou professor de língua inglesa hoje em dia, e fiz o FIES, tá? E muita gente fala, você fez o FIES, tem que defender o governo. Não, querido, eu vou pagar o governo, não é de graça não, eu estou pagando na verdade. Né? É um empréstimo com juros menores, mas eu estou pagando. Aí eles vivem dizendo que o PT criou o FIES. Mentira. Créditos estudantis para universitários existe desde o tempo da ditadura militar. Na ditadura militar, eu fiz uma pesquisa sobre isso, já tinha ajuda de custo para estudantes que não tinham condições. Claro, eram outros esquemas, era uma outra burocracia para você ter acesso a esse recurso, mas já tinha. Tá? Então, vamos tirar aqui esse argumento, tá? Número 7. Eles disseram, né, nas últimas manifestações, que eu acompanhei nas redes sociais, manifestações foram organizadas pela oposição, né?
Os intelectuais de esquerda, vou citar aqui alguns, que eu acompanho as páginas dele, acompanho as páginas do Facebook, Jean Willis, Gregório Pinheiro, começou pelo melhor. Só por curiosidade, porque eu sou bloqueado em todos esses três, né? Mas eu ainda acompanho as postagens, eu só não posso comentar. Eu sou o Jean Willis. Aí você deve estar ficando, mas Léo, por que você faz isso? E aí eu vou dar uma dica para o pessoal da esquerda que está aqui, né? No coração, tá? Eu acredito o seguinte, que você só pode formar um ponto honesto e sincero se você ver os dois lados da história. Então você me vem dizendo aqui, eu li que agora do Vivier falou isso e sim, mas você leu o que Reinaldo da Azevedo falou? Não, então sai daqui do seu argumento. Tá? Então eu acompanho os dois, não é porque eu tenho um pouquinho um lado masoquista em mim de gostar de sofrer. Mas é porque eu acho que eu só posso formar uma opinião decente sobre os dois lados da história. Então eu tenho que ver o Jean Willis e o Bolsonaro, eu tenho que ver o PSDB, tem que ver o PT, tem que ver o PSOL, tem que ver todos os lados. Eu acho que o estudante de ciências sociais, se ele não está fazendo isso, ele está errado e muito. Tá? E aí eles ficaram jogando essa frase, né? AD infinito. Manifestação foi organizada pela oposição. Mentira. Eu acompanho o movimento Brasil Livre, acho que todo mundo aqui conhece, já ouviu falar. As manifestações foram organizadas pelo MBL, Movimento Brasil Livre. Não teve envolvimento nenhum no partido da oposição. Aí a Soterista Morena, um dia antes da manifestação a favor do impeachment, postou dizendo que o PSDB estava apoiando. De fato, o PSDB no último momento foi lá e apoiou. Só que alguém aqui sabe o que aconteceu quando a Edson e a Alckmin chegaram nas manifestações? Quem que sabe aí? Valha! Eles ficaram 30 minutos cronometrados, saíram de lá à base de valha, grito e pulmão. Então não venha me dizer que foi a oposição, não foi a oposição. Até pelo Brasil dizer que tem uma oposição, eu duvido. Porque o que tem é a ideia só de querer tomar o poder, né? Vamos lá. Número 8. Dilma é mulher, né? Tirar ela é machismo. Dilma é mulher, tirar ela é machismo. Vou falar sobre a outra aqui também, tem uma... Dá para falar uma aula sobre isso. Vamos lá. Dilma é mulher, tirar ela é machismo, né? E de todos os meus 3 argumentos, esse aqui me dá a maior dor no estômago, sabe? Quer dizer que eu não posso tornar uma pessoa porque ela é mulher, quer dizer que ela é imune à crítica, só por ela ser mulher. Né? Eu, como cidadão, como eleitor, pagador de impostos, eu acho que se ela não está cumprindo o papel dela, não importa o que ela faz da vida dela, quem ela come, quem ela deixa de comer, se ela passa a mão pela bunda, eu não estou nem aí o que ela faz. Mas eu acho que sim, se ela não está honrando um cargo que ela ganhou, ela tem que ser legitimada, não porque ela é mulher não, gente, isso aí é o papo, tá? Vamos lá. Os intelectuais, né? Sempre que eu falar intelectuais, eu vou lembrar de volta entre aspas, né? Meu critério intelectuais é muito subjetivo, né? Os intelectuais estão ao lado da Dilmãe, né? Vou ter aqui Dilmãe, né? De fato, os intelectuais de esquerda se apossaram nos espaços, eles leram Gramsci, assim como eu li um pouquinho também de Gramsci, eles fizeram muito bem, e Gramsci dizia lá, ocupar os espaços. Qualquer lugar que você vai ter, né, alguém lá de esquerda infiltrado, espalhando seus ideais, normal, né? Não estou criticando isso não. O ponto é, você dizer que o cara é intelectual só porque o cara é de esquerda, eu acho que... Né? E aí, se você for observar, qual é o discurso que eles fazem? Qualquer pessoa que pensa diferente já é burra. Né? Você nunca vai ver ninguém dizendo que Reinaldo Azevedo é intelectual. Não, o cara escreve e pronto. Né? E não sei se vocês percebem, eu percebi isso também. A masturbação que existe entre eles mesmos. Por exemplo, você não ouviu o Jean Willis postou um texto de Wagner Moura, um vídeo de Wagner Moura defendendo, né, o governo e tal. E aí o texto era incrível, né? Assistam esse vídeo genialíssimo do ator Wagner Moura. O vídeo era essa propaganda toda, mas eles têm que fazer isso para inflar, dizer que o cara é intelectual e gênio, né? Então, desconfie de todo mundo que se diz intelectual, porque eu acho que quem tem que dizer que é intelectual são vocês. Né? Eu não posso vir aqui dizer que eu sou intelectual, jamais vou fazer isso, tá? Vamos lá, número 10. A direita fascista raivosa quer dividir o Brasil. Né? Aí eu não consigo entender isso, né? A luta de classes é pregada pela esquerda, mas é a direita que quer dividir o Brasil. Né? Eu acho que tem aí um antagonismo aí, de o que lá o escritor socialista que eu adoro, George Orwell, falava, muito de pensar, né? É um problema de cognição, porque você está se acreditando duas coisas que são totalmente diferentes, né? E aí eu só queria, esse ponto, convidar vocês, acho que o pessoal da esquerda já deve ter visto esse vídeo, mas acho que eles passaram o olho de uma maneira diferente, né? Digite no YouTube, Mauro Iazzi, fuzilamento. Para quem não sabe quem é Mauro Iazzi, ele se candidatou a presidente no ano passado, nas últimas eleições, por um partido de esquerda, também nem vou citar o nome, porque eu prefiro, né, não me misturar com essas coisas, né? E no vídeo, ele, uma convenção lá do pessoal da esquerda, ele cita um poema de Brecht, né? E aí ele comenta dizendo que
um conservador, o que o conservador merece é uma boa bala, um bom burro, uma boa pá e uma boa cova, né? Eu não sei onde é que essas pessoas vão ver isso, mas para mim isso é um crime. Ele está incitando a violência às pessoas que discordam do pensamento dele. Eu acho que isso é muito perigoso. Quem é o fascista? Que quer matar as pessoas que não concordam com ele. Isso sim é uma atitude fascista, na minha opinião, tá? E outra coisa, eu acho o seguinte, eu adoraria, eu sou das ciências sociais, eu adoraria fazer uma experiência social no Brasil de que forma? Pegue todos os militantes de esquerda, todo o pessoal que acredita realmente, fielmente nessa ideia, e se possível fosse, pegasse um pedaço do Brasil pequenininho e falasse, olha, vamos para lá, faça um socialismo lá. Se der certo, a gente implanta no Brasil inteiro. Mas eu não dou um mês para ele sair de lá e voltar para o Brasil. É porque eu acho que não vai dar muito certo. As experiências na história, né, mostraram um fracasso, né? Para encerrar minha fala, terminar minha fala, e aí talvez o pessoal da matemática aí percebeu, né? Porque eu prometi 13, né? Mas parei no 10, né? Não, eu sei contar até 13, pessoal, né? Foi de propósito mesmo, né? Porque eu acho assim, eu queria terminar minha fala dessa forma. Eu acho que ninguém aqui, não sei se eu posso falar pelos professores, mas eu acho que ninguém aqui acredita que se Dilma sair amanhã o Brasil melhora. Não é isso, a questão não é essa. Mas o ponto é, se Dilma não sair, é que não vai melhorar. Eu acho que é apenas um pequeno passo. Eu também não posso ser hipócrita e dizer que o sistema político brasileiro é bom. Não, não é. O problema é bem maior. Todos os partidos que lá estão só querem tirar Dilma para tomar o poder. Mas eu acho que se Dilma ou o PT for tomar o poder, é mais perigoso ainda. Tá? E eu vou terminar por aqui com 10 mesmo. Sabe por que eu vou terminar com 10? Porque da mesma forma que Dilma mentiu na sua eleição, eu vou mentir também. Tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Tenham uma boa noite. A questão da maioria, é maioria sim, não é piada não. Porque assim, quem não votou é porque não quis, estava lá para votar. Ele tem a maioria dos votantes, sim. Porque eles têm 51 agora quer ganhar. Se fosse um voto era maioria. É isso que eu queria dizer. Pronto. Agora não, você vai fazer blocos. Pergunta à professora Denise. Rapidinho, professora Denise, veja bem. Nós temos uma invasão assim no Brasil, certo? Eu observo. Nós temos um legislativo com uma dificuldade em legislar. E temos um judiciário com uma sede de normatizar as coisas, né? E esse processo de impeachment é um processo que tem que passar pelaquela casa, que é a casa do povo, onde está ali deputados eleitos pelo povo, que tem a função de legislar, né? Mas a gente percebe uma falta de estrutura no momento que está me fazendo entender que esse processo ele vai parar lá no Supremo Tribunal Federal e você tem uma maioria de ministros levantados do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do poder agora. Isso é um problema sério, porque quando o legislativo não faz a sua parte, o judiciário fica criando essas súmulas aí, normatizando, e a dita democracia que é a representada pelaquela casa ali, está sendo cumprida. Como é que a senhora vê essa questão do judiciário tomando para si uma responsabilidade do mundo inteiro, em cima daquela casa lá? Bom, Luciano, eu queria começar falando ficar no próximo bloco. Você falou que normalmente as críticas feitas do pessoal da esquerda se referem aos demais como burros. Você abriu sua fala dizendo que os intelectuais da esquerda bostejam quando o assunto é o impeachment. Você não vê nada incoerência. Você falou, eu notei. Professor Doval, eu queria saber também qual a conotação do termo que o professor utilizou ao se referir a morro de esquerda, presente na Universidade Federal de Sergipe. E, outra coisa, sobre o conceito dos votos. A maioria é constatada a partir dos votos válidos, tá? Então, pegar esses números, incluir neles os votos nulos, os votos brancos, isso sim é falacioso, porque a democracia que nós temos leva em conta os votos válidos. Não sei qual é a sua posição sobre isso. E também, professor Denise, eu queria também saber
A senhora falou também que não vê grandes problemas com a instalação do processo de impeachment, porque a mera admissibilidade dele não causaria, imagino, na visão da senhora, um trauma tão profundo de democracia. Que ainda haveria toda a apuração. Não, foi o que a senhora falou, disse que. Tá. Então a senhora disse totalmente que havia um certo temor, um certo desespero nas pessoas com mera possibilidade de admissibilidade, porque parecia não ser tão grave assim. Eu não entendi bem essa parte, se a senhora puder explicar, por favor. Ah, sim, e também outro ponto. Como é que vocês enxergam a questão, isso agora para todos, os que estão do outro lado? Acham que querem que modelo de Estado? Acham que eles se preocupam com o país? Acham que eles querem soluções para os problemas? Ou simplesmente são, sei lá, idiotas, burros, ou não pensaram sobre as questões maiores envolvendo isso? A ideia de fazer um bloco de blocos é para que o maior número de pessoas possa perguntar. Agora, cada orador fez 3, 4 perguntas. Isso pode, mas aí eu vou deixar à vontade os oradores para responder o que for, o que der para responder, porque eles também não podem demorar tanto na resposta. Então vamos fechar com um bloco com mais uma pergunta? Um medicamento que não é fornecido pelo Estado e temos aí essa situação extremamente dramática. Então, tem esse estudo, esse livro é muito interessante, e o Camostinho diz, olha gente, o século XIX foi o século do legislativo, todo o poder ao parlamento, e realmente tivemos aí uma força bastante destacada do legislativo. O século XX foi o século do executivo, o Estado, não é, intervindo, promovendo os chamados direitos sociais, políticos e econômicos. Esse Estado elegante, cada vez mais, não é, dando conta das promessas, não é, termina fazendo com que o século XX se torne o século do judiciário, em que as promessas incumpridas buscam ser satisfeitas pela via judicial. Então é um fenômeno complexo que eu só faria essas observações iniciais, pontuais, mas que há muitas variáveis aí que estão relacionadas a isso. Quanto à questão dos aspectos jurídicos, eu não disse que acho de menor importância, mas o que me chama a atenção é que nesses 20 anos na universidade, os 5 anos também me formei pela Federal do Ceará, o pessoal da linha, digamos assim, o espectro ideológico se projetando no direito, é o pessoal menos legalista, menos formalista, é o pessoal que se proclama de esquerda, são defensores de uma livre interpretação do direito, de um direito criativo, de um Zé Geraldo de Souza Júnior defendendo um direito achado na rua, não é? Mas nos últimos tempos eu descobri que boa parte dos meus conhecidos da área jurídica, que eram antilegalistas, antiformalistas, se transformaram em ferrenhos defensores da literalidade da norma, do formalismo estreito. Então, não é isso, né? O que for conveniente, eu vou dando minha concepção sobre como funciona o direito. Então, eu não disse que são questões menos relevantes. O que eu afirmo, e poderia aqui passar um bom tempo discutindo, é que tem possibilidade de tipificação das condutas de Dilma em vários dispositivos da lei de 1950 que prevê o impeachment, as possibilidades de crime de responsabilidade. Quem pegar a lei vai perceber que há um sentido muito amplo dos chamados crimes de responsabilidade. E dessa forma, numa interpretação consequente, numa interpretação baseada, inclusive, em... eu daria um bom tema de pesquisa, por exemplo, a gente analisar os fundamentos dos pedidos, dezenas de pedidos de impeachment, estava até circulando na internet,
de todos os presidentes do período democrático, com exceção, não é, do Lula. Então, seria interessante ver aí, não é, quais foram os malabarismos interpretativos feitos pelos juristas, não é, ligados ao PT, que formularam assim, esses pedidos, como foi que eles trabalharam essa lei de 1950, a lei do impeachment. Porque, volto a dizer, há fundamentos jurídicos consistentes no pedido do Ângelo Pudo, da Janaína Pascoal e do Miguel Reale, e há mais elementos ainda, inclusive a questão da obstrução da justiça, da tentativa clara e inequívoca, mais recentemente constatada no pedido formulado pela OAB. Então, apenas não quis me deter nisso, porque está mais do que claro, é um processo de julgamento, não querem sequer que se abra o procedimento para avaliar se o pedido deve ou não ser recebido, recorreram ao Supremo Tribunal Federal, e é muito interessante que no julgamento mesmo do mensalão, eles quiseram ir para o Supremo porque achavam que o Supremo ia aliviar a barra para eles e não ficar na justiça de primeira instância. Quando o Supremo vem com um julgamento que levou à punição, não é, da ampla maioria dos que foram denunciados, aí eles passam a criticar e recorreram dizendo que o processo deveria ser desmembrado e voltar para a justiça de primeira instância. Então, eles abusam, não é, absurdamente das chamadas chicanas jurídicas, extrapolam o limite do que se reconhece como sendo direito de defesa. A gente sabe, evidentemente, que no jogo do impeachment, aspectos jurídicos têm, não é, o seu devido lugar, mas aspectos políticos também se impõem, e o grande temor é esse, não é? A barganha está cada vez mais custosa, está cada vez mais difícil, e o risco de que esse processo tenha seu termo final na exatamente decisão pelo impedimento da presidente é grande, e no grito, na manobra, querem impor a instauração desse procedimento. Então, seriam só esses aspectos que eu queria destacar, mas vejo que faz a reforçar a nossa democracia se realmente o que esse grupo que se aboletou no poder fez ao país, às instituições, realmente cumprissem aí esse período de atuação que eu vejo como desastrosa à frente dos destinos aí do país. Demoraria muito se eu fosse responder os colegas que ali foram, se eu fosse apontar todas as minhas falas e as contradições dele. Então, separei aqui 3 tópicos, tá? O primeiro colega que foi ali perguntar falou sobre a questão de quem vai ficar no lugar. Eu acho assim, tá na lei, né, quem vai ficar no lugar, né? E eu vi, por exemplo, algumas imagens da manifestação que foi realizada agora, ontem, na verdade, né? Contra o impeachment. Eu vi gente, fotos de pessoas pegando eu vi, né? Fotos de pessoas riscando o nome de Michel Temer embaixo. Então, lá, né? Presidente Dilma embaixo de Michel Temer. Pessoas do PT riscando o nome. Quer dizer, esse argumento de dizer, o Michel Temer não pode assumir, não, querido. Quando você votou em Dilma, a foto do Michel Temer estava lá embaixo. E aí, mas eu não culpo esse pessoal da esquerda não, porque eles consideram que a democracia é uma coisa da elite burguesa. Então tem que acabar com a democracia. Então eles meio que se incomodam quando a democracia não é a favor deles. Tá? Vamos lá, maioria. Em nenhum momento eu falei maioria de votos. Maioria de votos, de fato, Dilma teve a maioria de votos. Maioria da população, não. Essa foi a minha fala e está aqui. Não quero desvirtuar o que eu falei, não. Se quiser, eu mando para você o PDF, me deixa eu mando. Minha fala foi maioria da população. Maioria de votos, Dilma teve, com certeza. Tá? Vamos lá. Intelectuais de esquerda. Segundo o colega ali, eu citei o termo bostejar, né? E é engraçado como as pessoas se ofendem, né?
Tem um vídeo fantástico no YouTube, eu recomendo para todo mundo, tem legenda em português. Tudo é tão ofensivo, né? As pessoas estão vivendo numa geração que você não pode mais falar certas palavras, que as pessoas se ofendem. Eu queria responder isso aqui, terminar minha fala dizendo o seguinte: eu tenho todo o direito de vir aqui em qualquer lugar, no meu Facebook, no meu Twitter, qualquer rede social que eu quiser, e dizer que agora do Vivier fala merda. Eu tenho todo o direito de fazer isso. E se você acha ruim, beleza, fique na sua também. Então vai lá e me diga que isso também é uma merda. Acho que ninguém pode passar pela vida sem ter sido ofendido. Como é que as pessoas se ofendem por ter sido ofendidas? Não. Ninguém pode passar pela vida na Terra, no plano terrestre, sem ter sido ofendido. Tá? Muito obrigado, é isso. Boa noite a mesa, boa noite a todos. Eu queria falar algumas coisas meio simples, que na verdade o Leonardo já citou ali agora uma parte. A primeira é, quem diz que vamos tirar Dilma e vamos colocar quem? Vocês votaram não só em Dilma, vocês votaram em Michel Temer também. Outra coisa, não vai ter golpe. O golpe já está sendo dado desde 2003, quando o PT entrou no poder e pegou a maior petrolífera do mundo e está transformando em uma obra do partidária. Além desse golpe que o Partido dos Trabalhadores já está dando, impeachment não é golpe, impeachment é constitucional. Eu gostaria até de, na fala, pedir para a professora Denise citar o artigo da nossa Constituição que tem lá falando que o impeachment é constitucional. E mesmo que golpe fosse, as mesmas pessoas que falam isso hoje em dia gritaram no governo Fernando Collor de Mello e gritaram no governo Fernando Henrique Cardoso. Pediram e no governo Itamar Franco pediram esse impeachment. Naquela época não era golpe, agora é golpe. Isso é, no mínimo, inadmissível. Ao pessoal de esquerda que está aqui presente, 20 segundos, viu? eu gostaria de convidar para falar um pouco sobre isso, sobre essas, não vou nem falar contradições, mas sim hipocrisia, porque isso não é contradição, isso é hipocrisia. Obrigado. Boa noite mesmo, pessoal que professor do meu amigo Leonardo, Universal, eu sou advogado e coordeno aqui em Sergipe a iniciativa Advogados pela Liberdade. Na verdade, a minha fala vai ser bem breve, só ponderando algumas coisas que eu ouvi aqui, no sentido de que, na minha opinião, a diferença entre os projetos de poder que estão estabelecidos hoje, ela é muito clara. E aqui no projeto do poder, porque todos os que estão aí apresentados do são. Então nós temos um projeto de poder cínico, e aí quando eu estou falando desse primeiro projeto de poder, eu estou falando do projeto de poder do PMDB, do PSDB. Então é um projeto cínico, é um projeto frágil, um projeto corrupto, um projeto vendável. E nós temos um projeto de poder muito mais arraigado, muito mais aprofundado, que é o projeto ideológico do PT. Quem não consegue identificar claramente quem é pior desses dois, minha gente, o projeto ideológico do poder faz uma lavagem cerebral de um jeito que hoje você vê gente na rede dizendo que o mensalão não existiu. Você vê a gente presa, tem tudo documentado. Então é um projeto de poder extremamente mais perigoso do que o projeto de poder cínico que é o Estado. Que quando qualquer um desses quer, como o colega meu falou, mas vai tirar quem? Vai colocar quem? O fato de tirar quem e de colocar quem, o que tem que ser observado é que desse processo todo, as instituições vão sair extremamente bem fortalecidas, a impunidade vai ser amplamente combatida, porque nós vamos ter uma presidente da República, nós vamos ter um partido que aparelhou uma estatal claramente sendo colocado para fora. Nós temos hoje um empresário, um príncipe da América Latina preso, que é o Odebrecht, que ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Então o que a gente tem que entender é que a gente vai sair para nós hoje muito mais amadurecido politicamente. Eu digo isso com toda certeza para concluir, porque o que eu estou vendo aqui, eu já fui militante de esquerda,
devo confessar, meu pai é petista, e eu já estive na universidade junto com meus colegas lutando pelo socialismo. E em outras épocas, em um debate como esse, eu tenho certeza que o pessoal de esquerda da época já tinha invadido aqui, jogado bomba de gás, gritando aqui que não podia. E hoje nós estamos vendo, eu vi colegas meus aqui, de esquerda, sentando, dispostos a conversar, a dialogar. Isso é maturidade política. Chegou no Brasil, a gente falando política, chegou no lugar, a gente falando política, que a gente não viu em outro momento. Então, no mínimo, nós sairemos muito mais amadurecidos desse processo todo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, meu nome é seguinte. Primeiramente, eu vou falar rapidinho, né? Não vai muito não. Ele falou em relação a. Antigamente teria pessoas aqui invadindo e tal. Mas só sério mesmo, eu tenho medo não, né? Filho teu não pode a luta, mas. Eu tô vendo pessoas aqui, velho, de mascaradas, que estão dando receio de ser assaltado, sei lá, de jogar em bomba de lá pra cá. Tô com medo, sério. Tá meio complicado. E outra coisa, né? Mas eu também te amo, cara. Você... E outra coisa, complicado, né? Tanto mal. É complicado, né? Porque na universidade a gente tem um pouco marginal, fazendo assalto, fazendo pichação. Pintamos um dia, no mesmo dia, picharam, cara. Putz, é complicado. E tem assalto direto, teve assalto ontem, roubaram a menina, bateram no rapaz, é complicado, né? Tem até. Eu vejo o DCE não fez nada em relação a isso. O DCE não foi atrás da polícia, o DCE não foi atrás de melhorar a segurança da faculdade, da universidade. Tínhamos 25 seguranças, temos apenas 9 agora, né? É complicado, tudo bem. 7, né? Tá pior, né? São opressores. E outra coisa. Acabar. E outra coisa, para ser bem rapidinho mesmo, buga minha mente quando vejo estudantes universitários que serão pais de família, que serão mães de família, professores, advogados, médicos, aqui fazendo pichação e fazendo coisas criminosas. E outra coisa, pior ainda, estudante defendendo Dilma, velho. Dilma cortou 10 bilhões da educação! 10 bilhões da educação! Não tem! Que vídeo, a menina pediu falar o nome desse, deixaram não, cortaram fascismo, cortaram a menina. Outra coisa, desse só apareceu depois, vai aparecer na comissão para analisar PIBID, ok? Outra coisa, cortaram PIBID, de uma maneira PIBID, cortou fiéis, cortou suas fronteiras, mandaram cartinha para ativar as vezes. Mandaram cartinha para os meses. As pessoas dos Estados Unidos que fazem intercâmbio, mandaram cartinha desse jeito brasileiro. Então não tem mais o que falar não, pô. Pelo amor de Deus, 10 bilhões de educação, quer falar mais o quê? Paga educadora. Como não houve perguntas, apenas comentários, pessoal, vamos escutar aqui a pergunta ou o comentário, por favor, só um minuto. Eu preciso me internar, por favor. Então vamos lá, vocês são professores, né? Professores, tá. O que eu comento com o Léo é que está havendo um período pré-treta, pós-treta. Mas é uma treta saudável, é uma treta do tipo que o aluno indaga, por exemplo, professor, por que não outro autor, né? Porque aí ele fica falando de todos os autores, né? Marx e também Bourdieu, Foucault, mas por que também não... Marilena Chauí. Por que não Edmund Burke? Tem alguma coisa errada aí. Me puseram para ler Marilena Chauí. Ela é comunista, odeia a classe média. Eu tô lendo quem me odeia. A pergunta, o senhor acha que não está havendo um período de fundamentalismo, não? Que o aluno devia criticar mais, o professor indagar mais, porque quando eu apareci com uma camiseta parecida com essa, outros liberais saíram do armário, no bom sentido, saíram do armário e tal, mas você é libertário,
Boa noite a todos, boa noite à mesa. Só uma colocação bem rápida e também uma pergunta, porque eu acredito que ficou faltando falar. Primeiro eu vou para a pergunta. Que está tão polêmico a questão da atuação, do protagonismo, né, da Justiça Federal lá de Curitiba. Queria que vocês falassem um pouco a respeito da discussão atual sobre o protagonismo do juiz Sérgio Moro e do grupo de magistrados e de procuradores que estão atuando na Operação Lava Jato, que suscitou polêmicas a respeito do que era legal, do que não era legal, a questão do fato dos grandes. E é bacana ouvir a posição de vocês sobre isso. E agora parto para uma colocação. Nós estamos num momento que eu considero problemático para a nossa universidade, porque me faz lembrar bons nomes como Norberto Bobbio e grandes marxistas e grandes liberais que existiram no passado, que foram contemporâneos de Bobbio na Itália, que tinham discussões intelectuais acirradas, mas eles eram tão maduros que sabiam se sentar e conversar e discutir, e isso fortaleceu muito a intelectualidade italiana. No nosso Brasil, tivemos grandes marxistas, grandes liberais, cito José Guilherme Melchior, eu cito gente da safra de Florestan Fernandes, que não tinham medo de expor seus posicionamentos políticos, mas era uma discussão tão madura, sem máscara na cara, sem agressão, sem cerceamento da palavra, e ambos os grupos queriam o bem para o país, ambos foram embora do Brasil com medo do regime militar, ambos sofreram dificuldades nas universidades e contribuíram para que hoje pudéssemos estar falando aqui. É o que eu falo a respeito dessa briguinha, dessa querela de querer impedir que posicionamentos contrários se manifestem na UFES. Eu acredito que nós, estudantes, precisamos aprender muito mais com esses homens do passado e com os grandes professores daqui, que estão aqui, que estão tentando trazer o debate. Sem máscara na cara, sem Bom, meu nome é Fernando, eu sou professor do departamento de dança. Primeiramente, elogiar isso que está acontecendo aqui, porque eu acho que conhecimento se faz a partir do dissenso, né? Acordos e tensões nos argumentos é que constrói conhecimento. Isso para todos os lados, para quem é direito, para quem é esquerda, é sempre como o aluno lá, o Leonardo colocou, o estudante colocou, né, sobre isso. Uma coisa que eu tenho reparado é que o discurso, em meio às pessoas da área de humanas, da história, sociologia, eles têm um teor bastante monocromático, né? Parece que um monopólio de discurso, né? Um monopólio de arcabouço teórico. A dança, como é uma área de conhecimento relativamente nova, né, nas universidades, tá? Ela tem o tempo todo tomado muito cuidado para não cair em monopólios teóricos. Eu queria fazer uma pergunta para você, ambos os professores que são professores da instituição também, inclusive você é do Departamento de Sociologia. Porque esse ato é muito eficaz, ele propicia, sim, o pensamento, a complexidade do pensamento, né? Para quem está de fora, que tem um outro posicionamento, né? E a gente vê outros pensamentos aqui dentro da universidade. Agora eu me questiono quanto há de eficácia, né, nisso, se a própria estruturação dos cursos, de repente, o que acontece desse monopólio teórico, dessa forma bastante uniforme do pensamento construído em meio aos estudantes, pode ser por causa dos programas, né, das graduações, né, as emendas de todas as disciplinas, todos
as referências bibliográficas indicadas nas disciplinas, elas seguem o monopólio, provavelmente o monopólio teórico. Então, eu queria saber se já está havendo discussão, né, institucional sobre uma revisão, né, para pluralizar formas de pensamento dentro dos próprios cursos, para propiciar que os alunos possam trabalhar a complexidade do pensamento, não seguir uma linha só linear. Muito obrigado, professor. Membro do Ministério Público Federal e compõe a chamada Força-Tarefa. Para quem sabe do direito, é importante saber que o juiz Moro, nessa fase em que estão sendo investigados diversas pessoas, diversos envolvidos, ele não age, a gente usa a expressão de ofício, ele é provocado. Ou seja, são pedidos que vêm ou da Polícia Federal ou do MT ou das duas instituições que vêm exatamente a requerer buscas e apreensões, que vêm requerer conduções coercitivas, que vêm requerer prisões preventivas. Então, ninguém imagine que ele ali fica no seu gabinete emitindo decisões, mandados arbitrariamente. Não, ele só age a partir de uma provocação. E essa provocação, a própria Constituição exige que ele, ao ser provocado, o pedido venha devidamente fundamentado. Fundamentado em quê? Fundamentado na lei e fundamentado em fatos, em provas. Então, para autorizar uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão, tem que ter fatos concretos sendo apresentados pela equipe que investiga a justificar essa decisão. A grande questão é que é um pessoal extremamente preparado, de coluna ereita, que tem um profundo conhecimento e que, não sei quem é cristão, se agradecer na intervenção divina, fez com que o caso fosse parar nas mãos desse pessoal. Porque, para azar deles, o maior especialista no Brasil em lavagem de dinheiro é o juiz Sérgio Moro, com livros publicados na área. Quando eu comecei a ouvir o voto da ministra Rosa Weber, que não sabe nada de direito penal, fez toda a carreira dela na Justiça do Trabalho, e o Supremo julga tudo, menos matéria trabalhista, praticamente. E o voto, eu sei que a equipe dessa nova integrante do Supremo deve ser quem era o chefe da equipe que assessorou a ministra Rosa Weber, o juiz Sérgio. Porque membros do Supremo podem requisitar que juízes passem a atuar em certos processos como seus assessores. Se fala muito de uma certa arbitrariedade do juiz Moro. Vocês imaginem, eu digo que crise de emprego no Brasil, a gente pode com toda tranquilidade afirmar que não há crise nenhuma no setor aqui no Brasil, que é dos grandes escritórios de advocacia criminal. Nunca faturaram tanto na vida. Podem pôr na casa dos milhões e milhões, certo? Das decisões do juiz Sérgio Moro, a FGV, o professor Joaquim Falcão, que é coordenador do curso de Direito, e hoje a FGV tem o maior banco de dados do Brasil, talvez da América Latina, de uma Corte Suprema, é a Fundação Getúlio Vargas. E a FGV confirma, tem dados que, de todas as decisões do juiz Sérgio Moro, que são objeto de recurso para instâncias superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal, um doce aí para quem chutar o percentual que é confirmado no Supremo, que está lá, não é? Com a composição quase toda de ministros indicados por Lula e Dilma. 97% das decisões do juiz Sérgio Moro são confirmadas no
Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo também está sendo arbitrário, truculento, violador de direitos e garantias fundamentais, porque está respaldando, referendando, reconhecendo a legitimidade e a legalidade dos atos do juiz Sérgio Moro. Então, a grande questão é essa. Pegaram um pessoal extremamente qualificado, preparado, independente e que acreditam que a impunidade dos crimes dos poderosos no país precisa acabar. E estão começando a mostrar que é um caminho custoso, que é um caminho difícil e, como o juiz Sérgio Moro disse, precisa do apoio dessa maioria que não é mais silenciosa, que ousa sim apresentar sua voz e que reconhece que o trabalho que eles estão fazendo, raros, salvo mesmo, raras exceções, podem ser passíveis de questionamento. O caso lá do Grampo, da interceptação Dilma-Lula, eu teria só 2 observações a fazer. Quem estava sendo monitorado, e quando Dilma vai para a TV dizer não pode, presidente da República, veja que interessante, invoca a Lei de Segurança Nacional, famigerada Lei de Segurança Nacional da ditadura militar, certo? E aí não pode, viola a Lei de Segurança Nacional, quando ela sabia que não estava sendo grampeado qualquer telefone do Palácio do Planalto ou dela própria, particular dela. Estava sendo monitorado, era telefone de cupinchas do Lula, porque foram encontrados 8 telefones celulares só dos apartamentos dele, e nenhum registrado no nome dele. Ele não usa telefone, você imagina, hoje, no mundo de hoje, a pessoa não tem um telefone celular. E era um dos seus seguranças. E existe no direito uma tal, palavrões do direito, uma tal de teoria da serendipidade, ou teoria do encontro fortuito de provas. Você está investigando alguém, no caso, investigado Lula, perfeito, tem foro privilegiado, e daquele telefone que ele utiliza, uma vez sendo monitorado, uma outra pessoa telefona, é um encontro fortuito de provas, aquela prova é plenamente válida. A discussão sobre foi depois do prazo, porque o juiz Sérgio Moro determina a interrupção por volta de 11, 12, e a conversa ocorreu por volta de 1 hora da tarde, uma diferença de cerca de 2 horas. Também há um entendimento que pode ser facilmente encontrado, bem já consolidado, que diz o seguinte: entre a decisão do juiz e até chegar aos técnicos da operadora, se a habitual conversa for ainda captada, mas dentro do nexo de desdobramento dos fatos que estão sendo investigados, e dentro dos fatos investigados será a atuação do Lula tentando de alguma forma destruir a justiça. Ele tem completa desconsideração, completa ojeriza, sem ter qualquer freio em relação ao respeito às instituições. E ali aquelas conversas demonstraram muito bem isso. E o entendimento é o seguinte: a investigação envolvia também a obstrução de justiça. E aquela conversa tem relação com os fatos que estavam sendo investigados. A divulgação, aí ela é mais polêmica do ponto de vista jurídico. Mas, se você for observar, ao final, da colheita de provas, e encerrada uma etapa, o juiz tende a abrir o sigilo como uma salvaguarda, primeiro, para evitar o comércio das sombras, de liberar provas para abastecer jornalista, repórterzinho, amigo, e aí, ao liberar o sigilo, evita esse jogo, de favorecer um jornalista ou um veículo de comunicação. E, de certa forma, eu digo para vocês, ali é briga de cachorro grande,
necessariamente ele se viu obrigado mesmo a divulgar aquele grampo para colocar Lula no seu devido lugar e saber que ele não é e nem pode ser o único inimputável da República Federativa do Brasil, porque ele veio a confirmação de ontem com o Cláudio Tornoli. Falam das interceptações telefônicas, tudo às claras, tudo fundamentado, a partir de um pedido regular, fundamentado, o juiz avalia, decide, fundamenta, se acharem que essa prova não é válida, o Tribunal Superior pode invalidar e essa prova não pode servir para fundamentar uma decisão, mas a grande verdade é que os que estão pagando um preço elevado, porque não tem mais vida privada, tem a sua rotina absolutamente comprometida, o juiz Sérgio Moro não pode ir a um banheiro sem ter agentes de segurança no seu encalço e estão sendo grampeados por arapongas da ABIN, a serviço da presidente Dilma e do senhor Lula. Então, esses grampos ilegais, abusivos, não vêm às claras, porque eles têm que trabalhar nas sombras, mas criticam que é uma interceptação telefônica dentro do marco da legalidade, como é em regra o que vem ocorrendo no Brasil. Eu só queria comentar aqui os pontos que os colegas comentaram. Eu acho interessante que eu não posso sair daqui sem comentar sobre isso. Primeiro, como liberal, eu acredito que se você não alterna o poder, é perigoso. E se você fizer uma conta matemática simples, o PT já está há tanto tempo no poder que daqui a pouco bate a ditadura militar. Né? Então eu acho que a alternância de poder é saudável para a democracia. Eu acho que uma pessoa que é contrária a isso tem algum probleminha cognitivo. E o colega comentou sobre o viés monocrático dos cursos de humanas no Brasil. Eu acho que quem nega que existe doutrinação ideológica nos cursos de humanas no Brasil é porque não estuda, né? Porque, eu vou contar aqui uma história, eu adoro contar esse fato com meus amigos próximos e vou compartilhar com o maior número de pessoas possível. No ano passado eu precisava fazer algumas horas extracurriculares para terminar meu curso de graduação de língua inglesa, como eu falei, né? Sou professor da área, atuo já no mercado, enfim. E eu fui para um tal congresso sergipano de educação. Eu precisava de horas, né? E fui, tá? Para minha surpresa, organizado pela CUT, né? Um braço da esquerda, é claro. Para minha surpresa, a cerimônia de abertura foi no IAT Clube, né? Muito bom, palco, show, enfim, a comida, tá? Tudo pago, é claro, com os impostos, né? Com os sindicalistas, com a contribuição sindical. Para minha surpresa, o ato de abertura, e aí agora eu acho que alguns vão ficar tão bestas quanto eu fiquei na hora, eu queria jogar aqui, se alguém sabe, ou alguém imagina qual foi o hino que eles tocaram na abertura do evento. Da Internacional. Tocaram o hino da Internacional num evento sobre educação, né? E sentado eu estava, sentado eu fiquei, porque aquilo para mim foi um absurdo. E sem querer fazer uma comparação a já fazendo, eu só me lembro daquela cena clássica de um dos discursos de Hitler, onde todo mundo ergue o braço e tem um sujeito lá, sabe, assim e esse cara, eu acho que ele tem uma coragem enorme. Eu me senti a mesma coisa, colegas, professores, colegas que aqui estão. Né? No banho, eu estava cercado por vários professores, todos eles se levantaram e começaram a erguer o punho, cantando o hino da Internacional. E lá estava eu, mero estudante, assim, Então, se você nega que existe doutrinação ideológica, por favor, frequente qualquer congresso desse, que você vai ver que existe. E outra coisa, só para concluir, pegue qualquer ementa do curso de humanas e me apresente um autor liberal, um autor que defende o capitalismo, um autor contrário a ideias esquerdistas. Não tem. Então, que estudante nós estamos formando nessa universidade? Estudantes que vão pensar apenas um lado da história. Por que os estudantes saem daqui ou saem do ensino médio aprendendo a odiar o capitalismo e ficam defendendo ideias de socialismo e de contos de fadas? Na minha opinião, um socialista é um adulto que acredita em contos de fadas. Porque todas as experiências que tentaram praticar ou pôr em prática o socialismo não deram certo. Tá? Pessoal, muito obrigado a isso.
fazer um breve comentário. O professor. Eu sou um jovem senhor de 53 anos, embora pareça apenas 52. Eu entrei no curso de Ciências Sociais com 19 anos e convivo nesse meio, né? Não vou fazer a conta porque eu estou humano. Mas veja, são mais de 3 décadas convivendo com essas pessoas das humanidades. E de fato, as humanidades, o que a gente chama de humanidades no Brasil, mas eu queria me referir mais especificamente à minha enfermaria, que são as ciências sociais, há de fato um pensamento único. Né? Esse pensamento único tem uma aparência de diversidade, porque existem pequenas variações, né? Tem os marxistas um pouco mais ortodoxos, que hoje em dia está quase em extinção, mas tem os autores que, mesmo que não sejam exatamente marxistas, isso aconteceu muito depois da história de Franco, mas mesmo quando não são marxistas, eles têm uma cosmovisão anticapitalista, anti-ocidental, anticristã, e tudo isso é passado nos cursos. Eu vim ler o primeiro liberal na minha vida quando eu já tinha saído do mestrado, né? Ou seja, depois que eu já tinha passado mais de uma década. Eu não cheguei a ler no meu curso nem o maior sociólogo brasileiro, Gilberto Freire. Era vetado, proibido. A gente lia Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes. Então, veja bem, aqui a nossa situação é exatamente a mesma. Né? Só que, quando eu falei que existe algo acontecendo no Brasil, e acontecendo no Brasil também acontece na universidade, de alguma maneira, é que aqui, no Departamento de Ciências Sociais, no Departamento de Economia, no Departamento de História, né, aqui mesmo nós temos 2 professores, o professor Franz e o professor Peter, que garantem, né, minimamente a circulação das ideias, do pluralismo, apresentando para os alunos, para os estudantes, um leque de opções teórico-metodológicas, não sem se esconder atrás de uma neutralidade, não, ninguém se esconde atrás de neutralidade, mas apresentar um leque. Né? Porque o estudante, isso eu faço questão sempre de dizer para os meus alunos, o estudante não tem que tomar posição teórica, metodológica, epistemológica. Ele está aprendendo. Como é que ele vai, no processo de aprendizado, dizer, eu sou marxista, eu sou weberiano, eu sou não sei o quê, eu sou isso, sou aquilo outro? Entendeu? Primeiro, avalie, leia, estude, depois você se posiciona. Né? Depois, estude primeiro. Então, de fato, essa homogeneidade existe. Agora, está sendo quebrada. E, em segundo lugar, o que eu já tinha também falado, as mudanças elas vêm de fora. A internet acabou com os currais. Os estudantes hoje, eu tenho o maior orgulho de conversar com pessoas como Leonardo, como Matheus, como Flávio, como vários outros estudantes aqui, e dizer que eles estão lendo Milton Friedman, Hayek, Mises, Girard, Ayn Rand. Bom, eu ia dizer o seguinte, eu ia encerrar a minha fala justamente citando essa figura que é um marco nessa virada, que é o professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho, eu devo ao professor Olavo de Carvalho o que eu chamo de minha metanoia, a minha reconversão, a minha reflexão, não somente teórica, sociológica, política, ideológica, mas a minha reflexão espiritual.
Quer dizer, sem o professor Olavo de Carvalho, eu não estaria hoje onde eu estou, né? Do ponto de vista, do ponto de vista teórico. Então, hoje, os currais estão furados por conta da internet. E essa mudança é que eu digo que na universidade a mudança está vindo de fora. E tende a se ampliar. Porque as pessoas, como dizem os cristãos, quando conhecem a verdade é irresistível. Então elas tendem para a verdade. Então, sem querer encerrar com essa brincadeira, o que eu estou querendo falar aqui é o seguinte, é que uma universidade é mais ou menos como um sistema ecológico. Quanto mais diversidade, mais forte ela é. Então, é o que a gente precisa fazer aqui. E esse tipo de evento, embora seja muito limitado, porque no tempo as referências são muitas, os debates são muitos, mas isso aqui é também um ponto de encontro. É como disse o nosso amigo, as pessoas saem do armário, né? Eu estou cansado de ouvir um estudante no final das aulas, às vezes o estudante me chama assim e diz: professor, não estou falando isso aqui na sala de aula. Eu digo: por que você está me falando isso? As pessoas têm medo. É a famosa patrulha. A patrulha. As pessoas têm medo. E aqui na universidade as pessoas sabem que se um estudante fizer uma pergunta ousada ao professor, ele pode ficar queimado junto ao professor e junto ao lado. Então, o que eu tenho para dizer é que é muito bom, né, que o pessoal lá no departamento de dança já esteja exercendo essa certa pluralidade. E eu quero dizer que aqui na UFES existem alguns marcos, né, dessa pluralidade. Quem diria que o departamento de economia da UFES teria uma das pessoas mais prestigiadas no que a gente chama de escola austríaca, né, no Brasil e no mundo, o professor Peter, que aliás acabou de sair. Pronto. Então, vamos fechar, né? Então, veja bem. Então, existem algumas mudanças que eu espero que continuem. Agora, a professora disse que como nós somos coxinhas, nós somos muito certinhos com o horário. Então, está na hora de acabar. Então, eu gostaria de fazer somente mais saber se tem mais alguém querendo se manifestar. Mais um bloco de 3. Tem 6. Tem 6 anotado. Ainda tem 6? Nossa, então os primeiros 3. Não. O horário do auditório hoje é nosso. O log não funcionou. Então vamos para o próximo bloco, 3. Ele é o mais antigo. Matheus. Nele não. É porque ele tinha escrito no outro, saiu. Ele tava. Você fala depois. Boa noite. E eu quero dizer que assim que eu recebi o meme, né, no meu grupo, que nós temos um grupo também, que está se somando a toda essa mobilização nacional em busca da recuperação do nosso país. Assim que eu recebi o meme na lista de WhatsApp do nosso grupo, eu entrei imediatamente em contato com o professor Rodoval, dizendo que nós víamos aqui, certo? E eu quero fazer uma referência com relação ao que foi colocado sobre a questão dos currículos, né, aqui na universidade, porque a esquerda, depois de um certo tempo, ela mudou de estratégia, não é mais a revolução de armas, mas é a revolução cultural. E essa revolução cultural gramsciana, né, que foi elaborada por Gramsci, ela passa por dentro das universidades, ela passa por dentro das escolas. Tanto que a Confederação dos Trabalhadores em Educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, dos professores, né, do ensino fundamental e médio, defende essas posturas, é filiada à CUT.
certo? E dentro das escolas do ensino fundamental e do ensino médio, eles também fazem esse tipo de trabalho. Por isso que nós, não é, como eu disse inicialmente, temos que nos somar. Eu fiquei extremamente feliz quando eu recebi esse meme, né, dizendo dessa reunião, porque a Universidade Federal de Sergipe estava sendo considerada como um campo de esquerda. E nós precisamos acatar isso, é como foi colocado por professor Rodoval. A universidade tem que ser um campo onde se discuta as diversas posições, as diversas posturas. Nós já recebemos outra informação, né, esses memezinhos que passam pelo WhatsApp são bem interessantes, onde se dizia assim que o MEC é o Ministério da Educação Comunista. Né? Porque adota em todos os currículos de todas as universidades públicas essa orientação ideológica, certo? Então, era isso que eu queria colocar, tá certo? Nosso movimento, não é? Que é o movimento Luta Sergipe Caleprado, que eu dizia, que quero me ajudar. Nós estamos nos somando. Vai Lava Jato. Estamos nos somando a todos os movimentos que queiram se juntar para Em primeiro lugar, eu estava acompanhando antes de sair. Espero que ninguém tenha perguntado nada no sentido de que eu vou perguntar. O que acontece é o seguinte: eu tenho muitos amigos de esquerda. Nenhum deles acredita que não houve um grande esquema de roubo e que não esteja havendo um grande esquema de roubo no governo Dilma. E se está havendo esse grande esquema de roubo, obviamente, todos eles acreditam que o chefe do governo é o chefe do esquema. Bem, quando eu pergunto, olha, o que é que você acha? Você acha que deve haver um impeachment? Aí eles me dizem o que o rapaz falou aqui. Ô Ricardo, e a gente vai colocar quem? Então a pergunta, eu queria até, se possível, direcionar lá para o rapaz de humanas, que eu sou um estudante, eu fui um estudante de exatas, a seguinte: o que é que você acha moralmente de uma pessoa que conhece um bandido, que está no controle de um país e não quer tirar esse bandido, porque supostamente outro bandido vai assumir, né? Porque eu vou aqui dizer a minha opinião. Eu digo o seguinte: eu acho que nós deveríamos fazer a fila. Você derruba o primeiro bandido, e o outro cara que chegar, que é bandido, você derruba ele também. Porque se você deixar aquele bandido lá, e deixar que ele possa colocar o próximo bandido, vai ficar extremamente complicado. Na verdade, então eu queria saber se você consegue inteligir o que é que leva o ser humano a uma lógica desse tipo. Boa noite a todos. É só uma observação que eu queria fazer, porque o pessoal pró-Dilma, pró-Lula e companheiro militar, tende a dizer, falar no golpe, o impeachment é golpe, na verdade fala golpe, que é para levar, similar com a ditadura, e colocar o pânico no povo, né?
E quando eles falam, o impeachment, se acontecer impeachment, a gente não pode sofrer impeachment por causa da democracia, porque não querem acabar com a democracia. Uma argumentação muito fraca, porque Fernando Collor de Mello sofreu impeachment e nós continuamos num país democrático. Obrigado.